Olá, eu sou a Luíse, esse é o NEP3. Eu faço parte do grupo com o Lucas, a Luísa e o Fernando. E o NEP3 tem como tema a biodiversidade no espaço e no tempo. Por esse motivo, nós achamos que seria interessante falar a respeito de como a espécie humana foi capaz de transformar o meio ambiente e a biodiversidade ao longo do tempo. Nós escolhemos essa ferramenta porque, além de ser uma novidade para fazer apresentações, ela abriga de uma maneira diferenciada diversos tipos de materiais ilustrativos, de maneira intuitiva e prática. Ao longo da apresentação, vocês vão perceber que utilizamos várias mídias digitais e como elas ficam organizadas de uma maneira lógica e fluida, facilitando aqueles que estão tendo acesso à página. Nós entendemos que alguns conceitos trazidos ao longo do trabalho necessitam de uma abordagem extracurricular, que podem ser trabalhadas através de museus, exposições, unidades de conservação e etc. Mas no cenário em que nos encontramos, a nossa saída é lançar mão de alternativas no cyberespaço. Bom, estamos vivendo um momento crítico na história do planeta. Especialistas vêm se debruçando há décadas sobre o assunto. Mas se não tomarmos atitudes severas para mudar o curso da história do planeta, possivelmente vamos encarar uma extinção da nossa própria espécie. E tudo isso enquanto assistimos à extinção de centenas de outras formas de vida. Dito isso, vou apresentar o que construímos na plataforma do Sway, e eu espero que vocês gostem. Então agora a gente vai começar aqui a caminhar pelo nosso Sway Office. E para começar, eu vou falar um pouco da biodiversidade. Bom, a biodiversidade ela abriga o conceito de riqueza de espécies, de variabilidade entre essas espécies, a diversidade de ambientes terrestres e aquáticos e as interações ecológicas que existem entre os indivíduos que habitam o mesmo espaço. Bom, nessa figura aqui, possivelmente esse homem e essa criancinha aqui estão andando por um museu natural, onde possivelmente tem várias histórias de indivíduos e de espécies que já existiram ao longo do tempo, né? Porque ainda bem que a gente não tem acesso a uma aranha dessa hoje em dia, né? E quando você vai andando aqui, você também vai encontrar esse mini áudio aqui, esse mini podcast que eu gravei a respeito da biodiversidade. Bom, aqui a gente começa a falar um pouco a respeito da cronologia da destruição causada pela espécie humana, né? A gente criou um QR Code porque nós criamos uma linha do tempo, essa linha do tempo aqui falando do Paleolítico, Neolítico e da história contemporânea, né? E de as maneiras diferentes que o ser humano conseguiu intervir na biodiversidade. Como está pequeno aqui e não tem como clicar no Sway Office, a gente gerou um QR Code. Então é só você abrir a câmera do seu celular e clicar no link lá que vai aparecer no QR Code que você vai conseguir ter acesso bonitinho aqui a essa linha do tempo. Bom, em seguida, né, para falar de história contemporânea, dando continuidade a essa trajetória do ser humano ao longo do tempo, a gente vai falar de um conceito que é o Capitaloceno. O Capitaloceno nada mais é do que a era do capital. Bom, se a gente fala de capital, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de lucro, a gente está falando de investidores. E tudo que os investidores e pessoas com muito dinheiro querem é lucro acima de tudo. Lucro insensato, aquele que não liga para nada que tem ao redor, que não liga para nenhum tipo de espécie, que não liga para variedade de ecossistemas, absolutamente nada. E dentro desse conceito de capitaloceno que a gente vai conseguir compreender as mudanças climáticas, a quantidade de espécies que já estão desaparecendo, a quantidade de espécies que estão ameaçadas. E aqui tem algum gráfico, né, que fala a respeito do aumento da temperatura global ao longo do tempo e fazendo uma relação, né, com o aumento desenfreado da exploração dos recursos naturais, do aumento da temperatura, do aumento de capitalistas. E também aqui a gente trouxe algumas imagens, né, a respeito de como a gente já consegue observar, né,
esses efeitos, principalmente nos recifes de corais, né? Que a gente já vê o branqueamento do coral em alguns documentários, inclusive, que vocês podem estar acessando no Netflix, se vocês tiverem mais interesse sobre isso. Mas tudo isso é em decorrência do estilo de vida que a gente tem, e é por isso que a gente está falando isso, né? Porque a gente tem que chamar a atenção, porque a culpa de toda essa confusão que está acontecendo é do estilo de vida que a gente tem, que é a consequência do capitalismo, né? E aqui a gente vem trazendo algumas diferenças. Aqui é uma foto dos incêndios que aconteceram no Pantanal. E agora a gente vai falar um pouco das extinções. Esse é o dodo, é uma espécie que desapareceu mais ou menos ali no século XVII, né, que foi uma espécie que sofreu com as colonizações, né, que aconteceu na época, que eram através das grandes navegações. Ele não sofreu com o capitaloceno, né, como as espécies de hoje em dia estão sofrendo, mas ele também foi fruto, a extinção dele também foi fruto de uma intervenção humana. Aí aqui a gente tem mais um textinho falando a respeito disso, né, e aqui nessa fonte aqui vocês também vão estar podendo ler um pouquinho a respeito, principalmente porque alguns cientistas já estão falando que o homem conseguiu acelerar em 1000 vezes a taxa de extinção de espécies, né? Isso não é bom para ninguém. Aqui também tem alguns animais, né? Os mamutes foram extintos há mais de 5.000 anos. A gente sabe que a grande fauna, ela sofreu muito, né? Ao longo do tempo, foi a que mais sofreu, se a gente pode falar assim, porque um indivíduo desse tamanho aqui representa perigo, né? Mais uma coisa que representa um perigo muito grande à biodiversidade é a perda de floresta primária, né? E aqui nesse gráfico a gente vê que em 2018 a quantidade de floresta primária que o Brasil perdeu, né? E esses países aqui que se seguem são também países que têm florestas tropicais, o que significa que possivelmente muito mais espécies são perdidas. E para dar um pouquinho de acalanto no coração, se podemos falar que é possível, a gente trouxe algumas estratégias de conservação, né, que já estão sendo faladas aí há um tempo. Aqui tem mais um mini podcast, mas se você não quiser estar dando play nesse podcast, aqui tem nesse texto tá exatamente o que eu falei. Como eu disse, né, a gente vem trazendo uma coisa que é meio chata de se falar, é um assunto incômodo. Então eu trouxe esse vídeo aqui que a Annie Leonard aponta a história das soluções, né? E como que a gente pode, ainda na era capitalista, fazer um jogo, né, transformar a vida num jogo que melhore não só a saúde, a economia, melhore os empregos e melhore a nossa chance de sobrevivência também. É muito interessante, eu indico muito dar um play nesse videozinho aqui. Uma estratégia também de conservação a nível global é a união dos países em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A ONU reúne cerca de 130 países e esses 130 países assumem a responsabilidade de tentar alcançar esses objetivos, e as medidas, né, que vão sendo tomadas aí para crescimento e expansão da economia do país que assinou, né, esses termos, devem seguir esses objetivos aqui, que são a erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, energias renováveis, combate às mudanças climáticas e vários outros que são super importantes, né, para a gente ter um desenvolvimento sustentável e que seja possível de alcançar. Aqui a gente vem falando um pouquinho mais a respeito do consumismo, porque se a gente está no capitaloceno, a gente automaticamente está consumindo coisas e a gente precisa parar, né, para refletir. Então a gente trouxe essa discussão porque é inerente ao nosso sistema que a gente vive, independente de se a gente tiver uma natureza de maior reflexão a respeito das coisas que a gente consome, a respeito das coisas que a gente compra e da que a gente usa, independente disso a gente vai estar consumindo. Então esse videozinho aqui é um videozinho crítico do autor chamado Steve Cutts. Ele foi premiado, né, porque
É um videozinho bem crítico, ele é bem legalzinho, ele tem 2 minutos, vale muito a pena assistir. E aqui eu trouxe também 6 perguntas a respeito do consumo consciente que podem ser utilizadas para um momento que a gente se deparar, que a gente quiser comprar alguma coisa, né? Que hoje em dia tá tão fácil, a gente tem acesso a tanto marketing, né? Através das redes sociais, o tempo todo a gente está sendo influenciado a comprar coisas e cada vez mais consumir. Então é bom a gente, antes de clicar no comprar, antes de passar o cartão de crédito, a gente fazer algumas perguntas, né, para nossa própria mente. Inclusive a respeito de como descartar, né, porque a gente muitas vezes compra as coisas e o descarte delas é muito longo. A longo prazo vai trazer um prejuízo para o meio ambiente. Então usem e abusem dessa reflexão das perguntas do consumo consciente. E para fechar o nosso trabalho, a gente pensou em fazer com que vocês viajem no site do Footprint Calculator, que é para calcular a pegada ecológica, que você vai respondendo algumas perguntas e eles vão gerar um impacto que você tem, o impacto que o seu estilo de vida tem no planeta Terra, né? E aí ele te mostra quantos planetas seriam necessários para que, se todos os seres humanos da Terra tivessem o mesmo estilo de vida que você. Então é muito interessante. Eu precisei de mais ou menos 4 planetas para sobreviver. Se o meu estilo de vida fosse o estilo de vida de todo mundo na Terra, nós precisaríamos de mais ou menos 4 planetas para viver. Ou seja, é muito ruim isso, né? A gente precisa parar para refletir por isso. E aqui a gente pensou numa forma de avaliação no final, né? A gente fez um Kahoot. Aqui também tem um QR Code que você vai estar podendo aproximar seu celular e acessando esse QR Code para poder responder essas perguntinhas. São 4 perguntas bem simples, nada demais, é só para dar uma avaliada mesmo ao final. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse trabalho tenha fomentado reflexões, espero que levantem questões e que vocês possam conversar com as pessoas ao seu redor a respeito de algumas coisas que nós falamos aqui. Muito obrigada e até o NEP 4.